Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu primeiro quero dizer para você que eu me senti muito tocado aqui nesse momento agora, sabia? Eu senti muito Deus fazendo coisas grandes aqui no nosso meio, de todo o meu coração. Estou falando com toda a sinceridade da minha alma. Eu estou com uma palavra que eu comecei a pregar domingo, que está no livro de Isaías, capítulo 45, verso 3. Nós estamos com um probleminha aqui na projeção ainda, mas eu queria ler com você Isaías. Nós falamos um pouquinho disso aqui no domingo, né? 45, 3. Olha que coisa interessante. Quando Isaías escreveu esse texto, Deus estava falando para um rei chamado Ciro. E esse rei não era um rei temente a Deus. Era um rei pagão chamado Ciro. Mas Deus vai usar esse homem para abençoar o povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus pode usar alguém que nem cristão é, que nem de Deus é, para abençoar você. Deus pode usar. Deus pode usar o ímpio. Deus pode usar o descrente. Deus pode usar pessoas que não são tementes a Deus para trazer uma bênção para você. Deus pode fazer isso. Deus pode pegar pessoas que estão em posições estratégicas, situações estratégicas, para trazer algo para você, para trazer uma bênção para você, para liberar um milagre sobre a tua vida, para abrir uma porta para você. Deus pode fazer isso. Não necessariamente Deus vai abrir a porta através de um crente. Pode ser, mas pode não ser também. Como Deus estava falando agora, pela boca do profeta Isaías, para o rei Ciro, que não era um homem de Deus. E Deus fala com Ciro assim: eu darei a você os tesouros. Eu geralmente uso a NVI. Deixa eu ver se ficou. Deixa eu pegar uma atualizada aqui para ficar melhor a nossa linguagem. Eu darei a você os tesouros, as riquezas. Eu darei a você os tesouros encobertos, as riquezas ocultas, os tesouros encobertos, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, para quem que Deus está falando? Para um rei ímpio, para que ele possa ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar, para abençoar, para trazer algo de Deus para Israel. E quando a Bíblia fala de riquezas encobertas, tesouros escondidos, quando a Bíblia fala disso, a palavra não está falando só de dinheiro, porque parece que essa linguagem riqueza tem sempre a ver com dinheiro, né? Parece que essa palavra tesouro está sempre falando de valor financeiro, mas não é isso. Sabe por que não é? Porque talvez o seu problema não seja esse. Riquezas e tesouros é tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu estou buscando de Deus, tudo aquilo que vai ser um instrumento para resolver uma situação que eu estou vivendo. O tesouro, uma riqueza, pode ser uma direção de Deus, pode ser uma revelação de Deus, pode ser uma ideia criativa que vai me levar a abrir uma porta,
pode ser uma bênção, pode ser uma cura física. Tesouro para alguém que está doente não é dinheiro. Tesouro para alguém que está doente é cura. Pode ter o dinheiro do mundo, não adianta. Não adianta. O que ele precisa? Ele precisa ser curado. Ele não precisa de dinheiro, ele precisa de cura. Uma pessoa que está com um casamento em crise, ele não precisa de cura física e nem precisa de dinheiro. Uma pessoa que está em crise no casamento, obrigado, meu irmão. Uma pessoa que está em crise no casamento, ele precisa de uma sabedoria de Deus. Ele precisa de algo que, sabe aquilo que só Deus pode te dar. As riquezas escondidas, os tesouros encobertos, estão ligados àquilo que só Deus pode te conceder. Só Deus pode entregar para você uma direção, uma palavra, uma ideia, uma cura, ou que seja um recurso, pode ser também, um recurso financeiro, um relacionamento, um contato com uma pessoa que vai trazer a solução que você precisa. Não importa qual seja a solução, mas é exatamente aquilo que Deus, só Deus pode te dar. Você lembra que quando Naamã estava doente, ele tinha levado escravo para sua casa, uma menina de 12 anos. Essa menina era uma israelita, que tinha sido levada cativa, escrava, uma menina, uma jovem, uma adolescente, pré-adolescente, que tinha sido levada para a casa de Naamã. E aquela menina, ela vê que Naamã está doente, ela, claro, convive dentro da casa de Naamã, ela sabe a realidade da enfermidade de Naamã, e ela suspira na sua alma, e ela fala para a sua senhora, que é a esposa de Naamã, e ela fala: se o meu senhor fosse até o profeta que tem em Israel, certamente ele profetizaria, e o meu senhor seria curado. E aquela mensagem chegou no ouvido de Naamã, e Naamã estava condenado, perdido, estava doente. A lepra era uma doença letal na época. Toda vez que ele tirava suas roupas, ele via aquela doença, aquela coisa horrorosa, além de cheirar mal, infecções, dores, né? Uma coisa. E ele pega aquela chave e ele fala: meu Deus, é isso. E ele vai até o profeta e é curado. Dá os 7 mergulhos do Jordão. Primeiro ele não quer ir, né? Depois ele vai, obedece a palavra do profeta e é curado. Como é que aconteceu o enredo dessa história? Uma menina que estava, uma israelita que estava dentro da sua casa. Era um tesouro escondido, uma riqueza encoberta, uma riqueza escondida, um tesouro encoberto que estava dentro da sua casa. A saída para a cura de Naamã estava dentro da sua casa. O mistério que revelado o traria cura estava dentro da sua casa. Talvez, querido, os mistérios que vão trazer realidades novas, milagres novos para você, está mais perto do que você imagina. Apenas estão escondidos, apenas estão encobertos. Mas em nome de Jesus, nesses dias, Deus vai revelar riquezas escondidas e tesouros encobertos a você, em nome de Jesus. Só 3 amém, misericórdia. O resto já deve estar... Eu vou te dar mais uma oportunidade, irmão. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, não perde essa chance. Deus, nesses dias, vai revelar coisas que estão ocultas perto de você. E aquilo que Deus revelar para você será a chave, a saída, o mistério liberado de Deus, que vai te fazer acessar o milagre que você tanto precisa. Oh, glória. Dá um aplauso ao nosso Deus aí. Agora melhorou. Está melhorando, eu sei que tem frio aí, mas você responder e aplaudir ajuda a esquentar, viu, irmão? Deixa eu te dar um tesouro escondido aqui, ó. Bater palma esquenta, viu, irmão? Deixa eu te dar uma riqueza aqui que não foi revelada. Dá um glória a Deus também esquenta, amém? Amém. Tá, alguns aí já teve a revelação, ó. Deus, algumas coisas podem estar dentro de você, líderes. Talvez
o teu melhor discípulo está dentro da tua equipe, você não viu ainda. Talvez a pessoa que vai levar mais gente para o próximo revisão está lá na tua célula, você abraça e cumprimenta ela todo dia, você não percebeu ainda. Talvez a pessoa que vai te dar acesso ao teu próximo emprego, ao teu próximo trabalho, está andando com você todo dia, você não sabe. Talvez é a pessoa que vai te levar ao trabalho novo, ao emprego novo, ao negócio novo. Ela está se relacionando com você. Talvez ela senta do teu lado no ônibus todo dia. Talvez ela está aqui dentro da igreja, perto de você, todo dia. O mistério que vai ser revelado a você está do teu lado, está mais perto do que você pode imaginar. O milagre de Deus está diante dos teus olhos, mas está escondido. Está oculto, você não viu, mas está perto de você. A saída, a resposta, o milagre, a bênção, está perto de você. Mas Deus vai revelar para você nesses dias. Sabe a minha oração para você nessa noite? Que Deus vai abrir os tesouros dele para você. Os seus bons tesouros. Deus vai desencobrir tesouros. Deus vai desencobrir riquezas que estão perto de você, que estão perto do seu dia a dia, mas você não percebeu, você não viu ainda. Você está tropeçando no milagre e não está vendo. Uma vez um homem morava no interior e todo dia ele ia para a escola. E como é que chamam aqui em Juiz de Fora uma bolinha cheia de espinho assim que gruda na calça? Hã? Carrapicho? Ele todo dia ia para a escola a pé e chegava na escola com as pernas cheias de carrapicho. Já passou por isso, dona Penha? Ah, esperta, né? Aí a professora falava assim: você não entra aqui dentro antes de você tirar esse carrapicho. Ele tinha que tirar o carrapicho um por um. Quando ele chegava na porta da sala, a professora falava: ainda tem um ainda aí atrás. Oh, meu Deus do céu. Ele tinha que ir lá e tirar o carrapicho. Esse homem, de vez em quando, tem as épocas, né? Ele passava por aquele pasto, chegava lá na escola cheio de carrapicho. E um dia ele falou: não é possível. Para que serve essa porcaria de carrapicho? Só serve para a gente ter que chegar aqui na escola e tirar. E de vez em quando passava despercebido, porque estava na parte de trás da calça. Quando ele entrava na sala, a professora: pode voltar, tem 2 aí atrás. E ele tinha que sair para fora da sala, ir lá e tirar o carrapicho. E ele foi crescendo, e aquela imagem do carrapicho nunca saiu da mente dele, porque aquilo foi meio traumático para ele. Chegava na escola, tinha que tirar o carrapicho. E esse homem foi estudando e foi se desenvolvendo. E na sua fase de juventude, na fase adulta, ele resolveu ir lá onde os carrapichos grudavam na calça dele. Ele pegou aquilo, levou para um laboratório e começou a avaliar aquilo. E falou: engraçado, esse negócio é cheio de garrinha. E ele pegou um daqueles carrapichos e abriu e começou a grudar um no outro. E esse homem desenvolveu um negócio que chama velcro. Quem conhece o velcro? Inclusive tem gente que chama de carrapicho, né? Porque o que ele faz? Ele patenteou o negócio, irmão, e ficou milionário. Onde que estava aquele segredo? Estava no problema. Estava no problema que ele enfrentava todo dia. Ele não sabia, mas o maior problema dele quando era criança era o que levaria ele a ser milionário no futuro. Que coisa! Você percebe que às vezes as grandes bênçãos que Deus está separando para nós, no primeiro momento, ela não se revela como bênção. Muitas vezes ela se revela como um problema. Os grandes milagres que Deus está separando para nós, muitas vezes a primeira revelação daquilo para nós não é uma revelação de solução, não é uma revelação de bênção,
é uma revelação, é um problema, porque os teus olhos não conseguem discernir que por trás daquela situação tem uma riqueza escondida, um tesouro encoberto, que se revela em forma de problemas. Mas por trás daquilo tem um milagre separado para você, tem uma bênção separada para você, tem algo de Deus que está escondido no meio daquela crise que você está passando, no meio daquela situação difícil de resolver, mas é exatamente aquela crise que vai apertar você, que vai pressionar você a acessar o tesouro que está escondido, a riqueza que está encoberta. Quem está comigo aqui diz amém, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, talvez, irmão. Está fraco, acorda ele, vai. Fala com talvez alguém que está acordando, o irmão que está dormindo, vai. Fala, talvez, irmão, a tua maior crise de agora é que vai levar você a acessar uma riqueza, um tesouro que está escondido, que está encoberto. Fala, provavelmente, sem essa crise, você jamais acessaria as riquezas, os tesouros que estão escondidos. Fala, e estão escondidos, porque não é para qualquer um mesmo não. São para pessoas persistentes, são para homens e mulheres de fé, que vão suportar a crise, que vão passar pelo problema e que vão acessar as riquezas encobertas de Deus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor se você crê. Não é para qualquer um mesmo não. É como se Deus se revelasse a nós em forma de enigmas. É como se Deus se revelasse a nós em forma de figuras. Sabe aquele CAPTCHA que você tem que acessar quando você vai para uma senha importante, né? Você tem que, onde estão as bicicletas? Você vai lá e clica nas bicicletas. Aonde está a ponte? Você tem que ir lá achar a ponte. Aonde estão os hidrantes? Você tem que ir lá achar o hidrante. Quem já viu aquele CAPTCHA, né? É um enigma, aquilo é um enigma, né? Está escrito lá, eu não sou um robô. Aí você clica lá, eu não sou um robô, né? Você faz aquela coisinha, né? Por que tem aquele problema? Aquilo ali, meu irmão, aparentemente é um obstáculo, mas na verdade aquilo é uma seleção natural. E aqueles que decifram, ultrapassam aquela barreira. Quantos casais que eu conheço que passaram por crises enormes, mas superaram, venceram, e aquela crise se tornou um grande instrumento para salvar outros casais. Quantos, meu Deus, quantos empresários que quebraram, faliram, mandaram pessoas embora, tiveram seus imóveis leiloados, entraram, que a gente chama de bancarrotas, quebrou, acabou o nome, acabou a empresa, acabou a indústria, acabou o empregado, acabou tudo, desmoronou tudo, acabou tudo, e aquilo que parecia o fim daquele empresário, ele junta os caquinhos daquilo, olha para aquilo, aprende com aquilo, aprende com aquela mal experiência, com aquela situação trágica, junta os cacos, e a partir daquela miséria, daquilo, do quase nada que sobrou, ou nada, muitas vezes fica negativo, mas pega as experiências, pega tudo que aprendeu com aquilo tudo, e recomeça, e reconstrói, e se torna muito maior do que antes. E talvez se ele não tivesse passado por aquilo, ele não teria acessado coisas, segredos, mistérios que estavam ocultos, que só deu acesso a ele por causa daquela situação que ele passou, por causa daquele momento que ele viveu. Então, nem sempre as crises, os problemas, não sempre não, elas na verdade a finalidade delas não é a minha destruição, não é a sua destruição.
Você pode estar passando pelo maior vale da tua vida. Pode ter certeza, você está ficando maior do que você era. Você está ficando mais crente do que você era. Você está ficando mais cheio do Espírito Santo que você era. Bom, não sei, depende de você. Depende de como você vai interpretar esse enigma. Depende de como você vai ver essa senha. Depende de como você vai ver esse obstáculo. Depende, não sei. Cada um vai interpretar. Mas saiba de uma coisa. Esse limão pode se tornar uma bela limonada. Se você souber absorver esse impacto, administrar essa crise e aprender a descobrir as riquezas e os tesouros que estão encobertos para você. Deixa eu te dar uma palavra dura e difícil de ouvir, mas toda crise esconde tesouros encobertos. Toda crise, todo vale esconde tesouros encobertos. Riquezas que estavam encobertas são reveladas em momentos duros da vida. São revelados em momentos que parecem impossíveis. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que parecem loucura, parecem impossíveis. Momentos parecem que ali é o teu fim, é o fim da tua vida, é o fim da tua linha, mas é exatamente ali que você vai descobrir coisas que estão encobertas. Eu ontem estava ministrando para os 12 da nossa igreja, e eu estava falando sobre os anjos. Que a Bíblia fala, querido, lá em Hebreus, que os anjos são seres espirituais da parte de Deus, que têm a missão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, tem anjos que estão trabalhando por você. Tem anjos que estão trabalhando para a sua família, pela tua casa. Tem anjos que estão trabalhando para você individualmente. Aliás, deixa eu te falar com mais precisão. Nesse momento, tem anjos trabalhando por você, nesse momento. E quanto mais você ora, mais você fortalece esses anjos que estão trabalhando por você. E eu quero declarar isso. Nesses dias, esses anjos vão ajudar você a encontrar tesouros escondidos e riquezas encobertas que vão levar você a ter acesso àquilo que você não tinha antes. Vão levar você a lugares, vai levar você a pessoas, vai levar você a portas, vai levar você a oportunidades, vai levar você a possibilidades que você não tinha enxergado antes, mas estão perto de você, estão dentro da tua casa, estão dentro da tua realidade de vida. Deus apenas vai revelar a você. Nesses dias, Deus vai revelar a você em nome de Jesus. Pode aplaudir o nosso Deus, é bem forte. Deus vai revelar a você. E sabe qual vai ser a tua reação? Você vai dizer assim: meu Deus, como é que eu não vi? E eu já vou te responder: é porque estava escondido, irmão. Deus escondeu. Essa riqueza aí estava oculta. Isso aí estava guardado. Não era a hora ainda. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas aos filhos dos homens. Existem coisas que são ocultas e existem coisas que são reveladas. Existem segredos espirituais que são ocultos e existem segredos espirituais que são revelados. Por que algumas pessoas conseguem acessar coisas que outros não conseguiram? Por que algumas pessoas conseguem realizar algumas coisas que outros não conseguiram? Por causa da revelação que ele teve. Há pessoas que conseguem algumas realizações, alguns acessos, porque ele teve revelações que outros não tiveram. E na medida que Deus vai revelando, ele vai abrindo portas. É como se Deus fosse entregando uma chave, ele abre uma porta e tem uma outra porta. Aí Deus vai entregando uma outra chave, ele passa por outra porta. Entende? É como se fosse por camadas. É como se fosse por camadas. Ele vai entrando num nível de revelação cada vez maior. Que
são coisas que estão aqui, que estão próximas, mas que estão escondidas. E a minha oração tem sido: Senhor, me dê novas chaves, Senhor, para que eu possa abrir novos compartimentos, para que eu possa ter a revelação de novas coisas, para que eu possa discernir o que eu não discerni antes, para que eu possa ver o que eu não vi antes, para que eu possa entender o que eu não entendi antes. Existem riquezas e tesouros que estão guardados para mim, eu sei, Deus já criou, estão reservados para vocês, acessos, milagres, bênçãos, que Deus já criou, está separado para você. E a sua oração tem que ser: Senhor, me dá acesso, Senhor, revela, me mostra. Eu sei que pode ser que esteja aqui pertinho de mim, pode ser que está mais perto do que eu imaginei, só que eu não consigo enxergar. Meu Deus, me dá o acesso, me revela. E Deus vai revelar a você, irmão. Deus vai mostrar a você. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para enxergar tudo aquilo que está escondido a você até hoje. Olha, eu quero declarar algo muito forte aqui. Se eu fosse você, eu levantava a mão direita aí para receber. Escute o que eu vou te declarar. Coisas que estavam escondidas até hoje, Deus vai revelar a você nesses dias, em nome de Jesus. Coisas que você não tinha visto, possibilidades que você não tinha enxergado, questões que você não tinha percebido, milagres que você não tinha acessado. Querido, sabe o que tem depois dessa porta? Tem milagre, tem cura, tem dinheiro, tem recursos, tem oportunidades profissionais, tem a conversão da tua família, porque tem uma estratégia escondida que Deus vai revelar a você, para que você alcance a tua casa. Deus tem sabedoria escondida e Ele vai revelar a você nesses próximos dias, em nome de Jesus. Você pega isso aí em nome de Jesus ou não? Deus pode te dar uma estratégia, e através dessa estratégia toda a tua família vir para a igreja. Deus pode te dar uma estratégia, e pessoas que você não estava alcançando, você vai passar a alcançar. Deus pode te dar uma estratégia, e você vai acessar alguém que vai levar você a trabalhar naquela empresa que você quer trabalhar. Deus vai te dar uma estratégia que vai fazer teu salário dobrar, triplicar, por causa de uma saída, uma estratégia que está escondida. E Deus vai revelar para você. Deus vai te dar nesses dias. Eu só quero te pedir uma coisa, irmão: você vai contar esse testemunho em nome de Jesus. Você vai contar a bênção em nome do Senhor, amém? Você vai falar do milagre, você vai dizer: bispo, tinha algo pertinho de mim, que estava aparentemente escondido, mas Deus me abriu os olhos e eu vi. Deus me deu algo, eu acordei, Deus falou comigo. Eu fui dormir, Deus falou comigo. Eu estava no meu devocional, o Espírito Santo me revelou. Eu estava lendo a palavra de Deus, e Deus me deu uma direção, algo extraordinário. Deus me mostrou saídas, possibilidades. Sabe o que eu sinto no meu espírito aqui, querido? Pessoas que estão oprimidas, como se estivesse dentro de um elevador fechado, sozinho e apertado, num cômodo assim, que só cabe você. E de repente Deus te mostra uma saída. De repente Deus te mostra uma alternativa. Sabe quando o de repente de Deus vem? De repente Deus mostra a porta. De repente Deus te dá uma saída. De repente Deus te dá uma ideia. De repente Deus faz alguém entrar em contato com você, e essa pessoa tem a chave que você precisa. De repente Deus pode mover. Querido, Deus é poderoso para mover pessoas. Deus é poderoso para mover situações. Deus é poderoso para pegar aquela empresa que tem teu currículo lá, meu irmão, e por algum motivo aquela pessoa tirar teu currículo da gaveta e ligar para você. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Você vai ser lembrado por aqueles que podem trazer favor para a tua vida. Você vai ser lembrado. Coisas que estão escondidas. Sabe aquilo que você diz assim: nossa, eu não estava nem contando com isso mais.
Sabe quando acontece algo na tua vida que você fala assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa tão antiga. Eu não estava nem contando com essa situação mais. Isso aqui é uma coisa tão velha. Eu não sei nem quando que... Meu Deus do céu! Olha o que Deus fez. Deus trouxe algo lá do ano passado, lá... Meu Deus, eu fiz aquela entrevista lá atrás, me chamaram agora, bispo, disseram para eu ir lá fazer o exame admissional, porque eu estou contratado. Eu nem lembrava mais desse negócio. Eu nem lembrava daquele cliente, e ele veio, e agora vai me dar uma comissão de 5, 10, 20 mil. Eu nem lembrava daquela situação, sabe aquela causa da justiça lá da minha família, eu nem imaginava, meu Deus do céu, o advogado falou que ia demorar horrores, e realmente passou tanto tempo que eu já até esqueci, agora me ligou, falou que o dinheiro está depositado já. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Eu não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei isso. E eu vou dizer para você, é assim que Deus trabalha. E eu creio numa coisa, irmão, Deus não colocou essa palavra por acaso no meu coração. Se Deus falou comigo para falar com você nessa noite, é porque tem tesouros escondidos e riquezas encobertas que Ele vai trazer para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra a tua mão esquerda assim, ó. Põe a palma da mão para cima, a esquerda. Agora faz assim com a mão direita, você vai apontar assim, ó, indicando assim para o céu. Você fala, vai dizer assim, eu não sei aonde está. Fala, não sei onde está escondido. Fala, se eu soubesse, não estava escondido. Olha para o teu vizinho aí, fala, mostra para ele, fala, faz assim para ele, fala, eu não sei onde está escondido. Fala, se eu soubesse, não estava mais escondido. Fala, mas eu tenho um Deus que sabe, porque Ele é criador de todas as coisas. Fala para Ele sabe aonde está. Fala, e tem anjos agora que estão trabalhando no comando do Senhor, e esses anjos vão lá onde está isso e vão trazer. Agora aponta e fala assim, ó, aqui para minha mão, aqui para minha mão. Irmão, você tem fé para essa palavra? Faz de novo então, deixa eu ver se você tem fé, deixa eu ver. Faz assim de novo. Fala, não sei onde está. Mas nesse minuto, debaixo do comando do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, diga em nome de Jesus, anjos do Senhor, pega agora aquilo que é meu por direito, que está escondido, que está oculto, eu não sei por que motivo, mas eu creio nessa palavra. Diga, Deus não ia me iludir. Diga, meu Pai não iria me iludir. Diga, se essa palavra chegou até mim, eu sei que é para vocês, anjos eleitos, anjos de Deus, tirarem esse milagre, essa bênção, de onde ela está, e trazer agora, nesse momento, para minhas mãos. Diga, vai materializar nas minhas mãos. Declare forte, diga, vai materializar nas minhas mãos. Tudo que está escondido, tudo que estava encoberto, será revelado nas minhas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode dar um aplauso forte ao nosso Deus. Fica de pé, vamos dar um aplauso forte de pé ao nosso Deus.